dos preguntas vamos a dar atrás y luego volvemos con Lucas. Hay 3 preguntas, 4. Vamos a tener tiempo para preguntas. Buenos días. Yo tengo básicamente 3 preguntas y espero que sí se pueda responder, pero brevemente, cara. Yo vi que diseñó una interfaz, una plataforma para hacer las especificaciones, que usaron alguna metodología, alguna norma para seguirse ahí. Y la otra es la prueba que hicieron de la especificación de esos requisitos, los requerimientos, de qué tamaño de proyecto hicieron, ¿no? Y si esa herramienta nos permite trabajar colaborativamente entre todos los miembros del equipo. Gracias. A primeira pergunta que foi mesmo? Primeira pergunta. Ah, sim. Como eu falei aqui, para definir a estrutura do documento de requisitos, a gente se baseou em 2 trabalhos. Bom, a gente utilizou ferramentas, né? Ferramentas de processamento de linguagem natural, uma ferramenta para gerar a linguagem natural, que é, os padrões, para gerar as linguagens naturais controladas, que é o anti-LR, ok? Aí, assim, tem várias ferramentas, né? A ferramenta de Stemming, certo? Que essa ferramenta ela faz o quê? Ela captura uma palavra e verifica se aquela palavra é um artigo, é um substantivo, entendeu? Então tem muitas ferramentas, mas todas elas estão especificadas no artigo, tá bom? Bom, o tamanho do projeto, a gente ainda não mediu para que tamanho de projeto essa ferramenta é adotada. Tanto é que a gente vai avaliar a ferramenta e vai utilizar um atributo de qualidade na pesquisa e outro de esforço, né? Para poder definir para que tipo de projeto essa metodologia pode ser utilizada. Não, ainda não. É um protótipo está sendo desenvolvido em Java, bem local, ainda não, tá bom? Seguinte pergunta. Tinha outra, não sei. Não, tudo bem, mas pode falar português. Portunhol. Você falou dos 3 problemas clássicos da especificação de requisito em linguagem natural, né? E abordou bastante bem o tema da consistência no trabalho futuro. Aponta o problema da desambiguidade, a ambiguidade dos requisitos, mas não vi no trabalho como encara o problema da completitude dos requisitos. É porque a gente está considerando como completo, nesse trabalho, se tudo que eu defini naquela primeira fase, certo? Se tudo que eu defini como um artefato de sistema, se tudo aquilo está sendo utilizado na descrição de casos de uso. Porque realmente não foi colocado aqui no artigo, certo? Mas procede sua pergunta. La tercera pregunta. Minha pergunta é sobre a parte do chequeio de inconsistência. Aí você coloca umas frases e você fala se é consistente ou não consistente. Vocês têm planejado fazer algum processo para fazer algo mais aí para que a frase seja mais aproveitável? Ou seja, não só falar que é inconsistente, sino fazer um tratamento aí para que você pode aproveitar a informação que tem aí, porque acho que aí você pode perder a informação dessas frases que você está dizendo que está errado, né? Como eu falei, são 2 tipos de erro, né? O erro sintático e o semântico. Se a sentença está em um dos padrões que a gente definiu na ferramenta, okay, ela vai poder se aquela sentença está correta ou não. Se o analista de requisitos quiser escrever do jeito dele, a ferramenta só vai poder dizer que a sentença está fora de algum padrão
ficar vendo, tá certo? Não vai poder fazer análise nenhuma. Mas se tiver parecido com algum dos outros padrões, não vai poder dar esse erro. O erro sintático, certo? Se a sentença está de acordo com a linguagem natural controlada, mas está semanticamente errada, quer dizer, se aquele termo não é o que é esperado pelo padrão, ele vai dar um erro semântico. Como está dizendo aqui, o sistema deve permitir uma certidão, no lugar dessa palavra certidão, o que deveria ter era um ator, um usuário. Ok? E eu acho que mais voltado à tua pergunta, eu posso identificar todos aqueles padrões que eu mostrei naquela tabelinha, que tem 2 padrões, todos os padrões encontrados na sentença, e dizer como eles estão classificados. Nesse caso, o usuário externo, quais são os usuários de sistemas externos? Aquele termo lá, usuário externo. Quais são as interfaces de usuário? A sentença não tem nenhuma interface de usuário. Quais são os requisitos de armazenamento? A palavra certidão. E para esse caso específico, assim, quais são as funções do produto, né? Solicitar a certidão. E para esse caso específico, não tem nenhum termo que não tenha sido classificado, ou então não tem nenhum termo que não faça parte do léxico da aplicação. Hola, sí. Hola, mi nombre es Andrea, soy de Uruguay. Primero, decirte que es un trabajo muy interesante, me pareció muy bueno. Después son dudas más que nada, cosas que no entendí, a ver si me las podés clarificar. Y te voy a pedir si podés hablar más despacio, así te puedo entender. Esto es para clasificar en los requisitos, identificar, ¿no? Los usuarios, las interfaces y los tipos. Sí. La idea de ustedes es, a partir de esto, generar las cosas, o ya lo tienen, o es a futuro. Por ejemplo, sería muy fácil, luego de tener esta identificación, generar un diagrama de clases, generar una interfase, un mockup, ¿no? Por ejemplo. Y lo otro, en cuanto a los lenguajes que usan, ¿están usando solo portugués, tanto para el léxico como para el prototipo? ¿Piensan extenderlo? Por ejemplo, si yo pudiera definir mi léxico de dominio en español o en inglés, también poder utilizar los algoritmos para identificar. ¿Sí? Vou passar de trás para frente, né? Quanto ao uso de outras linguagens, por enquanto a gente não está fazendo. Somente para o português. A gente já foi orientado, a gente já foi alertado para isso. Se for só no português, vai ficar muito restrito. Espanhol, inglês. Então a gente está dando uma forma de estruturar o protótipo para poder aceitar os padrões de cada língua específica. Okay? A outra pergunta. Tá. Sobre a geração. Deixa eu voltar aqui naquele... Essa fase de gerar